Olá, pessoal! Como vão? Todo mundo aí? Esse canal tá pequeno, precisava de 100 inscritos. Precisava dar uma promoção aí para todo mundo. No começo, agora a gente não tem como promover os que, os que estão inscritos e que porventura possa ser pessoas que não conhecem a cultura racional. Mas vamos lá ao vídeo. Aqui é o vídeo. Eu sempre vou falar de como somos, quem somos, como podemos conhecermos de maneira muito diferente através dos estudos de cultura racional, um conhecimento natural da natureza. A natureza é tudo abaixo do sol. Lógico que ela vai continuar acima do sol. Estou falando aqui o que nós conhecemos. Abaixo do sol tudo é vida. Desde o sol para baixo do sol tudo é vida. É a natureza. Tudo tem vida. As coisas animadas e as inanimadas, que pensamos que ali não existe vida, né? Como a pedra que é parada, fica ali, né? Paradinha, ela tem a vida dentro dela. Ela é um corpo de vida. Então, existe na nossa cabeça uma pedra. Existe uma pedra que ela tá que ela pode ser uma pedra que ela pode ser desengenizada, ela tá materializada em energia, ou seja, esse é o raciocínio que todos nós desconhecemos, porque o ser humano ele tem como ser superior ao animal irracional. Então, ele vai achar que ele raciocina porque ele é superior. Mas é o pensamento elevado, que é diferente do raciocínio. O raciocínio é agora, a partir de 1935. É a fase natural da natureza. Então, imagine lá uma pedra lá que ela não se move de maneira nenhuma. Então, esse é o habitante ali. Ele precisa ser o quê? Ser ressurgido, ser de novo, voltar à vida. Por isso que as pessoas elas ficam imaginando a alma dela depois que morremos voltar, né? Voltar para o ser divino, que é Deus, criador da vida. Então, só que a pessoa não tinha como ela saber quem era esse Deus e quem era essa alma. E ela, cientificamente, ela poderá ser provada. A alma pode ser provada hoje através da imagem, né? Por imagem, né? Exames por imagem. A glândula pineal dentro do cérebro. Essa glândula pineal que é o raciocínio. Nós, depois da parte crânea aqui, da caixa que calota, da calota de ossos, né, que é o crânio, nós vamos ter a parte cinzenta. Depois a gente vai ter um corpo branco e nessa parte branca que existe o fluidos, a casa do fluido elétrico magnético.
e aonde existe a transmissão da vida. Porque imagine você, quando a gente fala assim, ó, nós divulgamos cultura racional para a pessoa desenvolver o raciocínio. Daí só que a pessoa ela não passa despercebido. Então ela falou assim: ah, mas para que eu vou desenvolver o meu raciocínio? Ela vai desenvolver o raciocínio da vida dela porque ela está presa na vida da matéria. Nós nunca iremos sair daqui se nós não desenvolver o raciocínio. Vamos ficar nascendo e morrendo aqui como animais racionais. Então, o animal racional, ele vive através dessa parte que anima, como se fosse um robô. O robô tá ligado lá na tomada. Ele é um motor, o robô é um motor. Você liga na eletricidade, ele funciona. Você dá os comandos dele, liga lá os comandos. Ele começa a andar. Ele começa a falar, né? Não falar como um ser humano, mas um dispositivo que fica ali para que ele tenha um comando de responder o que você pergunta. Então já está programado para isso. Então imagina o ser humano. O ser humano ele está ligado nessas duas energias para animar ele na vida da matéria como animal. Só que ele precisa de continuar o desenvolvimento dele. Daí chegou o quê? Chegou a fase do raciocínio, para desenvolver o raciocínio. Então, o que vai acontecer com o nosso raciocínio? Ele vai ser desenvolvido. A partir do momento do desenvolvimento do raciocínio, vamos deixar de pensar, imaginar. Por quê? Porque essas duas energias, ela funcionava na fase de animal racional. Aí ela teve o ponto de duração dela. Ela teve a durabilidade dela, dessa energia, em 1935. Por isso que depois de 1935, toda a humanidade começou a entrar em colapso, em colapsar, porque as duas energias, elas já estavam programadas na vida nossa da matéria, porque uns tantos racionais que saíram de lá, do mundo racional, eles estão materializados aqui na glândula pineal. E essa parte animal nossa, que daí ficou para que a gente pudesse trazer aqui os outros irmãos, aparelhos de filhos e irmãos. Então, onde que a gente vai chegar nisso? A minha mãe e meu pai deu vida a mim. A minha mãe, meu pai, ou meus avós deu vida a minha mãe e meu pai. Os meus avós, quem deram vida aos meus avós foram os meus, né? Os meus avós foram os meus bisavós. Quem deu vida aos meus bisavós? Os meus tataravós. Então, eu já tô voltando lá para a quarta geração atrás de mim, ou quinta geração, tataravó, bisavô, avô, a minha mãe e eu. Então, eu estou na quinta geração. Então, onde que eu vou chegar nisso? Eu não vou ter lembrança nenhuma. Nem se trata aqui de querer ter lembrança alguma da origem. Assim, né? Falando assim, sendo realista assim, não vai ter mesmo lembrança da origem. Então, mas quando descemos aqui, chegamos aqui através lá da planície deformada, que é a Terra, essa parte que não estava pronta para entrar em progresso. E aqui esse vídeo eu tô tratando de explicar o que é ser uma pessoa que raciocina e a que pensa. Então, nos livros a gente vai se conhecer. Quando você começar a ler o livro,
E o livro vem falando assim. O livro vem falando assim. Você tá lá no primeiro volume. Então, você não conhece muita coisa no primeiro volume, só que você quer saber mais, porque o Racional Superior deixou tudo resumido no primeiro volume. Você vai chegando. Quando você vê que alguma coisa na sua vida tá batendo com aquilo que o Racional Superior tá falando ali, você já está percebendo o que que é pensamento, que é a parte elétrica do meu aqui, né? Que nem se fosse um robozinho, que tô indo ali. E o que tá acontecendo comigo? Eu estou me desequilibrando com o meu pensamento. O meu pensamento não tá dando as coordenadas certas para mim, ele tá me lapidando. O Racional Superior fala. O pensamento, ele é o lapidador do pensador. Então eu sou pensadora. O meu pensamento me lapida. A natureza que alimenta o meu pensamento, ela é lapidada, porque ela está fora do natural dela. Então, a nossa vida, aqui é a composição tudo, do sol para baixo, está fora do seu natural. Então, nós vamos entrar nessa realidade, que é perceber tudo está fora do seu natural. O sol está fora do natural dele. O que era o sol antes? O que era a lua antes? O que eram as estrelas antes? O que eram os planetas antes? O que era a água antes? O que era a terra antes? O que eram os animais antes e o que eram os vegetais antes? Então, a partir desse toda essa gama de conhecimento, com todas as palavras bem simples, porque é para atingir todas as pessoas, é para atingir quem tem instrução e quem não tem. Então, nós percebemos que todas aquelas pessoas que a gente foi de encontro a ela, para saber ter alguma sabedoria, nos deparamos que aquelas pessoas não deu solução para o nosso sofrimento, para as nossas doenças, para a morte. Para isso ela não deu solução. Então, por quê? Porque ela inventou, cada povo inventou seu Deus. Mas Deus ainda não tinha se identificado na vida da matéria. Estava tudo controlado pela natureza. Ela estava controlando tudo. Então nada ficou perdido. Nada se perde, tudo se transforma na natureza, não é verdade? Temos lá a lei de Lavoisier. Então, Lavoisier foi uma ferramenta da natureza, a natureza colocou isso, transmitiu para ele no pensamento dele e ele pegou e escreveu lá no livro dele. Escreveu. Só que não é uma teoria qualquer. Você se comprova, se você coloca ali uma fruta hoje ali, ela vive, depois dela apodrecer, o que vai restar dessa fruta? Uma semente apenas. Já teve uma transformação. Então, eu vou ler aqui, essa parte aqui. Enquanto nós não soubermos a nossa origem, não sabemos nada. Enquanto não soubermos a nossa origem, não sabemos nada. Eu vou apresentar o livro, quarto do histórico, né? Esse livro, ele tem vários volumes. A partir do primeiro do histórico até os 900 e tanto do histórico, que termina toda a obra do Universo em Desencanto, toda a obra do Universo em Desencanto, ele vai se encontrar nessa cor, verde escura, o branco, azul, amarelo. Sempre vai se encontrar nessa cor, até o final. Não vai mudar. Então o que é mais vantajoso para nós? Nós sofremos e não sabemos nada, né? Nós sofremos e ficar sabendo nada da nossa origem, ou ao contrário, parar de sofrer, parar de saber por que animal racional e não ser racional, só ser animado na vida da matéria, com essas duas energias elétricas e magnéticas, que faz a gente lapidar.
né? O sentimento que a gente tem é de bicho, a emoção demasiada, a raiva, o ódio, o rancor, os ciúmes, o ódio, a pessoa que tenha ressentimento, né? Ficar ressentido com coisas do passado, que mais? A injustiça, o desfavorecimento, o medo, a falta de estima própria, que mais? Tudo isso são sentimentos inferiores de bicho, Porque quando a pessoa ela não se conhece, ela está com sentimento inferior. A partir do momento que ela começa a se conhecer, ela elimina esses elementos. Esses elementos, ele não é mais. Ele foi preciso e necessários nas épocas que o ser humano ele não sabia nada. Ninguém vinha aqui ensinar para ele, não. Parecia um ser lá na frente dele e pegava e falava assim: ó, você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo lá. Isso não tem lógica. Nós já viemos com o pensamento e imaginação aqui para desenvolver, por isso que demorou milênios na imaginação, milênios no pensamento, para depois agora sabermos quem somos nós. Então, quanto a nossa sabedoria ultrapassar o sofrimento, então nós teremos sabedoria. Página 11. Né? Lembrando aqui, quarto volume do histórico na página 11. Eu tô falando isso porque pode ser que quando tem gente aí que não é... o meu desejo é que esses vídeos sejam para as pessoas que não conhecem cultura racional. Mas então por que eu falo volume aqui? A pessoa vai falar assim, mas eu não tenho esse volume na minha casa, nem o primeiro volume eu tenho. Então, por quê? Porque isso eu tô demonstrando para você que eu tô fazendo estudo, estou encontrando essas respostas nos livros que eu já obtive, que eu fui me atualizando. Com o tempo eu fui me atualizando, porque eu queria saber mais. Então ele fala assim, parece que sabemos tudo, mas o sofrimento prova que não sabemos nada. Então quando a pessoa ela fala assim, olha aqui, faz isso, faz aquilo, faz aquele outra coisa lá, ele começa a filosofar, ele pega um livro lá e mostra o nome do filósofo tal, a importante lá da época tal, né? Estamos agora em 2019. Se um escritor escreveu o livro há 300 anos atrás, ou mais tempo que isso, 500 anos atrás, não vai resolver agora. Nós estamos em outra época, com outros costumes, uma sociedade totalmente diferente, complexa, cheia de problemas. A humanidade inteira aumentada, triplicada, quadriplicada da época que tinha esses filósofos lá. Então se não adianta, porque daí se o sofrimento prova que não sabemos nada, então a gente fica assim, com aquela pulguinha lá atrás da orelha, aquela pessoa lá, ela tá falando disso, mas olha a vida dela como que tá. Você vê lá a pessoa doente, você fala assim, tá bom então, o que ela falou serve para agora. Serve para esse dado momento que vai dar uma satisfação diminuta para você. Quando você passar ali e virar a esquina, já tá lá de novo. Com o problema batendo na tua cabeça. O que tá batendo lá na cabeça sua? O pensamento e a imaginação que tá te lapidando. Então, eu vou pegar mais um livrinho aqui que fala sobre isso do magnetismo, que é o quinto da tréplica. Eu já voltei para trás.
Embora esse daqui tá dando mais, que ele já tá no 8º da tréplica, e esse é antes, e esse é antes porque eu tô pegando o 5º da tréplica, que ele tá comigo aqui, mas acontece que tá digitado aqui o que eu ia falar. Mas eu prefiro pegar o livro, tá aqui, entendeu? O que eu queria falar tava digitado aqui, mas eu vou pegar o livro, vou pegar a página, que é 95 a 99. Então, na 95 a 99... o racional superior, ele vai nos remeter àquilo que passa com a gente. Porque quem sabe o que passa com a gente? Deus. Mas eu preciso de sair de casa para que o outro lá, sentar lá num banco, sentar lá numa poltrona e ficar ouvindo a outra pessoa falar? Não, ele já está falando aqui comigo, na minha casa. Então, o meu lar é meu templo. O meu lar aqui, meu templo, minha casa. Tudo aqui é racional. Tudo é racional, tudo veio do mundo racional. Então, os livros aqui tá falando aqui, a página 95. A causa do magnetismo, e dominado pelo magnetismo, julga o nada acima de tudo, como se o nada tudo fosse. A causa é o domínio magnético. Então, o domínio magnético, ele está em tudo também. Ele está na matéria, ele está nas coisas que a gente quer construir com o nosso pensamento, materializar aquilo ali que a gente está pensando. E daí isso daí fica lapidando a gente não tem paz, não tem sossego, enquanto a gente não faz aquilo ali. Mas o magnético, ele fica ali, só que ele não é só isso que ele vai materializar a coisa que está no nosso pensamento, que a gente vai realizar com nossas próprias mãos. Vai ter outro tipo de lapidação, isso daí que é o chato, né? Porque se você for fazer uma coisa para seu benefício, que o magnético ele tá te ajudando, que ele tá, o magnético, a energia magnética, a imaginação, né? Tá lá do seu lado, lá falando assim, ó, você precisa de realizar isso para você ter um conforto na sua vida. Você vai realiza e pronto. Só que você não fica contente, por quê? Porque ele fica de novo ali. Então é a lapidação dele, entendeu? Da imaginação. Aí, então essa parte tem grande força do magnetismo, e o magnetismo envolve de uma tal maneira no ser humano, e o ser humano se torna um joguete, fazendo o papel de sem sentido, de sem saber sentir as coisas como elas são. Para a prova disto, começa a se ligar a energia racional. Então, desculpa, pulei um parágrafo. Então, envolvidos pelo magnetismo, começa a dar valor ao nada como se o nada fosse uma coisa de valor. Para a prova disso, começa a se ligar a energia racional, começa a ficar desmagnetizada, começa a ficar sem sentido diferente. Se sentindo diferente, aliás, começa a ficar se sentindo diferente e se desprendendo naturalmente de tudo que tinha pego. E então começa a se sentir diferente, começa a se sentir melhor, começa a sentir outra pessoa completamente diferente, porque começa a ficar desmagnetizado. Então, o valor que a gente dá às coisas da matéria, isso daí é que prende a gente, isso que a gente fica mal. Porque se a gente obteve aquilo, então a gente já para nós, né, naturalmente, o desapego, ele se torna até uma coisa natural em nós, porque daí que você já teve aquilo em mãos, você já fica desinteressado daquilo. Você já quer outra coisa diferente. Então, por isso que existiu a evolução natural da natureza através do pensamento e imaginação. Toda vez que a gente realizava uma coisa, a natureza colocava através da imaginação, o pensamento, outra coisa para a gente fazer. Para que a gente pudesse evoluir no pensamento e ter as nossas compreensões, os nossos entendimentos. Senão não saberíamos entender a parte racional também, que é elevada. Ela vem do mundo superior. Então, aí veio a energia racional fazendo o papel dela na humanidade, a partir de 1935, a fase racional. Conhecendo e vendo que estava magnetizado, a energia racional foi desfazendo o magnetismo da pessoa, desfazendo as cargas magnéticas, e começa a enxergar a realidade, começa
a enxergar tudo diferente e ficando completamente mudada, dizendo: é verdade, como eu mudei tanto. Então, a partir do momento que você sabe que não existe mais nenhum pensamento na tua cabeça, poucos apenas, para você continuar vivendo na vida da matéria. Então, é sinal que o pensamento e a imaginação, ele está deixando você mais sossegada, mais em paz. Aí, por quê? Porque está entrando outra energia, a energia que está desenvolvendo o raciocínio. Aí, o raciocínio, quando ele ficar completo, ou mais ou menos 50% desenvolvido, ele passa a receber. A pessoa passa a receber orientações através do raciocínio, que já é a ligação com os superiores, o mundo racional, o racional superior. Então, se ela não desenvolver o raciocínio, ela vai continuar pensando, imaginando. Ela vai continuar sem paz, ela vai continuar sem sossego. Ela vai ficar com 1000 pensamentos mirabolando na cabeça dela. Então, o raciocínio, ele tem essa diferença, porque ele já não é mais transmissão da natureza, porque ela está fora do lugar dela. A planície lá ficou deformada. No outro vídeo, você pode voltar atrás, outros vídeos aí, e você vai ver em outros canais também, a deformação do mundo racional à planície, a descida da planície, a transformação da planície, que é tudo que compõe, do sol para baixo, do sol para baixo. Então, eu termino aqui, porque já tá dando 26 minutos, 21 minutos, 27 minutos no meu vídeo. E, e depois desse vídeo aqui, eu quero falar da parte da planície. Eu tenho prometido vários vídeos aqui, mas agora eu configurei aí, eu não sei se estava configurado no computador, e tudo que fica lá na configuração do computador, ele interfere aqui no meu celular, porque eu quero que as pessoas aqui, que elas façam o quê? Comente embaixo, faça perguntas, vou deixar de novo aí embaixo, sempre tem que deixar aí embaixo meu endereço do Facebook, que a gente tem eu tenho grupo que todos os estudantes publicam nesse grupo, eu sou a coordenadora, Estudantes de Cultura Racional. Então tem várias coisas legais lá que os estudantes publicam, né? Rádio, que a pessoa tá divulgando a cultura racional através da rádio, bandas racionais, divulgações, né? Pessoas que estão fazendo doação do livro, assim, publicamente, quando vai fazer a divulgação, assim, direta com as pessoas, assim, em alguma praça, em um lugar que possa ficar ali, fixado ali, né? O que mais? Também temos pessoas que publicam textos, ela pega uma imagem, a imagem relacionada com aquilo que ela vai falar, com o tema dela, e ela vai desenvolver todinho aquele tema, né? Todinho aquele tema sobre aquele assunto, e explicando como a cultura racional, ela chega ali, ela começa a colocar as coisas, posicionar tudo no seu lugar, organizar tudo, aquela situação. É muito legal. Então eu vou deixar aí o link do Facebook para as pessoas entrarem, e desde já agradeço a todos. Fique com o racional superior. Um salve a todos. Esse salve significa paz, amor e fraternidade universal. O salve significa isso. São cumprimentos dos extraterrenos, dos habitantes do mundo racional. Então, o racional superior, ele salvava, ou seja, dava um salve, salvava, porque eu me conhecendo, eu vou ser salvadora de mim mesma,
Passando conhecimento, outras pessoas vão ser salvadoras de si mesma, através do conhecimento e não da crença. Nós não estamos na fase da crença, nós estamos na fase do conhecimento, do poder da gente dominar a matéria em todos os aspectos para equilibrar na vida da matéria. Ficamos sempre em alerta com esses vídeos, porque dentro desses vídeos aqui existe partículas valiosíssimas que as pessoas não vão encontrar em outros vídeos só dentro da cultura racional. Extraído dos livros, trazer partículas valiosíssimas aqui, brilhantes dentro dos vídeos. Então, se a pessoa não assistir todo o vídeo, ela não vai encontrar esses brilhantes. Esses brilhantes, ela vai fazer parte o quê? De uma aceleração do desenvolvimento do raciocínio, porque através de ouvir o áudio, a pessoa também desenvolve o raciocínio. Então, por isso que existe aqui partículas de brilhantes dentro desses vídeos que eu faço. Até mais. Agradeço a todos.